Doutora Silvia, muita gente tem me questionado com relação ao seu posicionamento contra ou a favor do defensor público, né, no que tange aí a atuação dele lá na defensoria, lá no Acre. A senhora é contra ou a favor do defensor público? Eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Na verdade, o que acontece? É quando ele foi nomeado, eu fiquei com medo, porque a gente no Acre tudo pode acontecer. Então, num primeiro momento, a gente não sabia para que lado que ele ia puxar a sardinha. Se ele ia para o lado do Ministério Público, porque o Ministério Público, entre aspas, diz que defende os divulgadores, ou se ele iria realmente defender os divulgadores. Então, antes de eu conhecê-lo, eu fiquei com medo. Falei, não sei quem é esse homem, o que, que ele vai fazer aí? A troco do que ele foi nomeado pelo juiz substituto, deu a impressão que seria mais uma manobra do Estado do Acre para prejudicar os divulgadores. Foi a impressão que eu tive. Porque você veja bem, se o Ministério Público está defendendo a sociedade e os divulgadores, para que ter um segundo defensor? Foi até isso que o MP entrou com recurso contra a decisão, justamente por isso. Se eu sou defensora, por que tem que ter um outro defensor? Além disso, os divulgadores não são parte do processo. O defensor público só deveria entrar no processo se os divulgadores fossem parte do processo. E os divulgadores não são parte do processo. Tá? Agora, a única coisa que me assustou foi que eu assisti a TV Multinível no dia que ele foi, se eu não me engano, foi dia 18 do mês passado. E ele disse com todas as letras: eu sou defensor público há 16 anos na área criminal. Tá? O doutor Rodrigo está aqui, pode dizer confirmar o que eu vou dizer. Quando você se especializa numa área, você é muito bom naquilo. Tá? Então, se ele está trabalhando há tantos anos na área criminal, ele deve ser muito bom na área criminal. Mas a pergunta é: será que ele é tão bom assim na área civil? Essa pergunta eu ia fazer para ele hoje, mas infelizmente ele não pôde estar conosco. Ele mesmo disse que não trabalha na área civil há 16 anos, quer dizer, muda as coisas, os trâmites. O Rodrigo, que é advogado como eu, sabe que a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Ele pegou um processo com mais de 42 mil páginas. Não dava tempo dele ler tudo até esse momento, por exemplo. Seria humanamente impossível. Então, ele está muito por dentro do que ele ouve falar, do que ele assiste, do que ele lê, mas ele não teve tempo hábil para ver esse processo. Uma outra coisa que me assustou muito foi o fato dele dizer: eu sou leigo em marketing multinível, não conheço nada do tema. Isso me assustou. Quer dizer, é um advogado da área criminal atuando na área civil que não entende nada de marketing multinível, gente. Então, essas duas colocações dele me assustaram muito. Olá, meu nome é Silvia Brunelli do Lago, eu sou advogada e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esses casos de bloqueio da Telex Free e da Bebom. Confesso que antes de ver as notícias, eu nunca tinha ouvido falar dessas empresas.
Ai, meu Deus. Mas vamos falar sério agora, né? Eu tô achando que você não estava falando sério, não, mas vamos voltar para a questão aqui. Giva, com certeza eu vou comentar sobre essas questões que foi falado por Giovanni, mas antes eu gostaria de deixar aqui um pouco registrada aqui a minha opinião com relação à atuação do defensor público. Eu não vou me colocar contra a doutora Silvia aqui de forma alguma, mas eu venho acompanhando a atuação dele, venho lendo as peças que ele tem dado entrada. Na defesa da senhora lá, eu não sei o nome dela, eu sei que ela tem a profissão de lavadeira, e um outro rapaz que é estudante de Direito. E eu tenho visto e acompanhado as peças que ele tem interpretado, tenho lido ela na íntegra, e eu tenho me surpreendido, porque para uma pessoa que não tem experiência com marketing multinível, para uma pessoa que não está atuando no âmbito civil e empresarial, é de aplaudir o teor e a qualidade da peça apresentada pelo defensor. E eu digo mais, ele está fazendo um trabalho muito, muito importante. Porque o que ele está fazendo é na defesa daquelas pessoas que são, vamos dizer assim, a parte frágil do negócio. O Ministério Público ele tem duas funções. Ele tem a função de acusar e tem a função de defender. Neste caso específico, o Ministério Público ele está acusando quem? A Telex Free. Em defesa de quem? Na suposta defesa do interesse dos divulgadores, que não é verdade. Que não é verdade. Na verdade, o Ministério Público está atuando na defesa dos interesses do Estado e das instituições financeiras e de entidades como a ADVD. Ele está atuando em defesa dessas pessoas. Na realidade é isso. Eles podem negar até a morte, podem dizer que não é, mas todos nós sabemos que é. Eles estão atuando em defesa dessas instituições. E como atuando em defesa dessas instituições, é claro, é lógico e é evidente que eles não iriam aceitar a entrada do defensor público no caso. E foi o que eles fizeram. Tentaram afastar a entrada do defensor público. Por quê? Porque nesse caso específico, o defensor ele vai entrar para defender os interesses dos divulgadores, que são divulgadores apaixonados e que estão 100% satisfeitos com a Telex Free. E isso ele diz na peça dele, que os divulgadores que ele está representando, as duas pessoas que ele está representando, estão plenamente satisfeitas com a empresa. E que o dinheiro que foi retido foi dinheiro adquirido através de empréstimo em instituição financeira e que essas pessoas dependem desse dinheiro para a sua subsistência. E aí ele traz alegações do âmbito constitucional, do âmbito dos direitos humanos, traz questões relativas ao Código Comercial e várias outras doutrinas, ele traz bastante, jurisprudência nem se fala. Né? Então, eu venho acompanhando a atuação dele e vejo que ele está tendo uma atuação muito boa, muito boa. Então, eu não vou, hoje, nesse momento, criticar e nem vou emitir opinião duvidosa com relação à atuação dele.